A palavra de Deus nos ensina a confessar nossos pecados. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Muitas outras passagens também ensinam o dever da confissão, sendo este um passo necessário no processo de conversão, ou novo nascimento, sem o qual ninguém pode ver o reino de Deus. Mas a quem deve ser feita a confissão dos pecados? Só Deus tem o poder de perdoar pecados. Todo pecado que os homens cometem é contra Deus e deve receber o perdão dele. Aquele que tem o poder de perdoar pecados tem o poder de fazer milagres. Jesus disse aos escribas: "Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados." E disse ao paralítico: "Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa." Ele tinha acabado de lhes fazer a pergunta: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: "Os seus pecados estão perdoados", ou dizer: "Levante-se, tome o seu leito e ande"? A pergunta era pertinente, pois um ato era tão difícil quanto o outro, visto que ambos exigiam o exercício do poder criativo. Curar o paralítico exigia a criação de novas partes do corpo para substituir aquelas que estavam doentes. Dizer: "Os teus pecados te são perdoados" exigia a criação de um homem justo a partir do pecador, assim como nós, todos os que cremos, somos criados em Cristo Jesus para boas obras. O poder criativo pertence somente a Deus, nunca foi delegado a nenhuma de suas criaturas. Mas com que propósito confessamos nossos pecados? O que se realiza com esse ato? Para o padre, que preside o confessionário, um dos principais resultados é a aquisição de conhecimento que antes não possuía. Mas é esse o objetivo, ou um dos objetivos, que a confissão visa alcançar? Confessamos para transmitir informações a alguém? Certamente, este não é o objetivo da confissão a Deus, pois Ele vê todos os nossos pecados, e não podemos transmitir nenhuma informação a Ele. Nem fazemos isso quando confessamos ao nosso irmão a transgressão que cometemos contra Deus, a menos que, como às vezes acontece, seja um erro cuja existência o autor ele desconhece. Mas ninguém argumentará seriamente que o objetivo adequado da confissão é transmitir informações. Confessamos a um indivíduo porque ele é o envolvido no ato ilícito que cometemos. Confessamos para o nosso próprio bem, para que o nosso espírito possa testemunhar com o Espírito Celestial que somos pecadores, e também para o seu benefício, para que lhe manifestemos a nossa contrição de coração e removamos do seu caminho a pedra de tropeço que as nossas transgressões possam ter colocado diante dele. A confissão de pecado, portanto, deve ser feita apenas à parte ou partes que erraram. Deus é sempre uma dessas partes, pois todo pecado é uma transgressão de sua lei. Um pecado que é contra Deus somente deve ser confessado somente a Ele. Um pecado que é contra o nosso próximo deve ser confessado a Deus e ao nosso próximo. Deus perdoa o mal que lhe foi feito na transgressão da sua lei, e o nosso próximo perdoa, ou deveria perdoar, o mal que lhe foi feito. E assim, aquele que cometeu o mal é absolvido da culpa da sua transgressão. O homem não tem poder para perdoar o pecado, pois o pecado é a transgressão da lei de Deus, e ninguém tem autoridade para dizer que as exigências dessa lei foram satisfeitas. Nem mesmo Deus poderia dizer isso se as exigências dessa santa lei não tivessem sido satisfeitas na morte de Cristo. Qualquer homem pode perdoar o mal feito a si mesmo, mas isso não isenta o transgressor das exigências da lei de Deus. Mas se um homem não perdoa o mal que lhe é feito, não pode considerar o transgressor culpado se este tiver feito confissão. E o que é confissão? É entrar em concordância com o Espírito de Deus e dizer que o ato do qual fomos culpados é errado. Mas, ao confessar que estávamos errados, também testificamos que Deus e sua lei são corretos. Pelo próprio ato de nos condenarmos, justificamos a Deus. Dizemos com Paulo: "A lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom, mas eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado." Quando transgredimos contra o nosso próximo, testemunhamos contra a lei de Deus, que nos ordena amar o próximo como a nós mesmos. No ato,
Condenamos a Deus e sua lei, e justificamos a nós mesmos. E nossa confissão, nossa condenação de nós mesmos e justificação de Deus e da lei de Deus, deve ser tão ampla quanto foi a nossa justificação de nós mesmos. Obviamente, isso deve ser assim, antes que Deus possa nos considerar inocentes. Mas como essas considerações se aplicam à instituição do confessionário? Certamente não é necessário argumento para mostrar que essa instituição do confessionário não atende a nenhum dos requisitos daquele arrependimento e reconhecimento do pecado que assegurarão o perdão do céu. O padre é apenas um homem. Ele não tem poder para perdoar pecados, pois isso, ou seja, o perdão dos pecados, nada mais é do que o poder da criação. Remover o pecado é criar um homem novo em Cristo Jesus, é trazer algo puro de algo impuro, uma obra que Deus diz que nenhum homem pode fazer. Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. O padre ouve uma recitação de pecados que não lhe dizem respeito e, assim, incorre em grande dano à sua própria alma, pois nenhum homem pode contemplar o pecado por muito tempo sem ser prejudicado por ele. Ele não tem o testemunho do Espírito para a confissão que lhe chega, pois o Espírito não dá testemunho com confissões que não são feitas a Deus. Nem o confessor encontra o conforto que é concedido pelo Espírito quando a verdadeira confissão é feita. O conhecimento que chega ao padre dessa forma é um conhecimento que ele não deveria ter. Não é para seu próprio benefício, nem para o benefício do confessor, nem de qualquer outra pessoa. E não é preciso dizer que o uso que o padre faz de tal informação é frequentemente algo que não é justificado nem pela lei de Deus nem pela lei dos homens. Quando confessamos um pecado a alguém a quem prejudicamos, o interesse e a preocupação que essa pessoa tem pelo assunto tornam a confissão muito diferente de uma confissão feita a outra pessoa, pois o Espírito de Deus opera em tal caso tanto no coração do confessor quanto no da pessoa prejudicada, a ambos, dá testemunho da justiça e da bondade de Deus. Mas se a parte não estiver envolvida na transação, o Espírito não pode dar esse testemunho a ela, porque ela não é a parte prejudicada e, consequentemente, não tem nada a perdoar. A confissão, de fato, não pode, estritamente falando, ser feita a outra pessoa que não aquela que errou, porque confissão significa um reconhecimento de nossa transgressão àquele contra quem transgredimos. Podemos dizer a mesma coisa a uma terceira pessoa, mas isso não lhe faz bem, mas sim mal, porque nunca pode beneficiar ninguém ouvir a história dos pecados de outra pessoa. Paulo nos exorta a ouvir e pensar apenas no que é puro, amável, virtuoso e de boa fama. A confissão se enquadra nessa categoria, mas a mera recitação de pecados não. Aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas o que os confessa e abandona, encontrará misericórdia. No confessionário, o grande enganador substituiu a verdadeira confissão por algo que não é confissão de forma alguma. Ele perverteu a confissão em algo que nunca pode trazer perdão ou misericórdia. O diabo não quer que as pessoas confessem seus pecados. Ele está disposto o suficiente para que uma pessoa confesse os pecados dos outros e os diga a todos, mas ele não quer aquela confissão que é o despojamento de si mesmo. Ele sabe o que a Escritura diz: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Não há salvação no confessionário. Aqueles que desejam obter a salvação não devem ignorar os ardis de Satanás. E para não serem ignorantes, devem buscar a iluminação na palavra de Deus. Lá encontrarão apenas o que é genuíno e aprenderão a diferença entre as verdadeiras ordenanças que dizem respeito à salvação e as invenções falsas e espúrias que o diabo inculcou nas mentes crédulas daqueles que negligenciam suas páginas sagradas.